Jesus nunca orou para Deus. Ele orou para a mônada, a fonte primordial que existe além do Criador, a consciência absoluta que precede e transcende a divindade que moldou o nosso universo material. Esta revelação não é apenas um detalhe teológico insignificante, ela transforma completamente nossa compreensão do cristianismo, da natureza da oração e de nossa própria conexão com o divino. Quando examinamos os textos originais gregos, descobrimos algo surpreendente. Nas passagens onde Jesus se retira para orar, seja na montanha durante os 40 dias no deserto ou no jardim de Getsêmani, os manuscritos não dizem que ele orava para Deus. Eles especificamente mencionam que ele orava para o Pai. Esta distinção linguística carrega um significado profundo que foi sistematicamente obscurecido ao longo dos séculos. Na cosmologia gnóstica, que representava a compreensão cristã original antes de sua apropriação e distorção por Roma, o Pai não é o Deus Criador. O Deus Criador é o demiurgo, o arquiteto do mundo material, uma entidade que acreditava ser o único Deus, mas que, na verdade, era apenas uma emanação distante da verdadeira fonte. O Pai a quem Jesus se referia constantemente é a mônada, o absoluto, o um, a fonte primordial da qual até mesmo o demiurgo emergiu. Quando Jesus pronunciou as palavras "Eu e o Pai somos um", ele não estava reivindicando ser Yahvé. Estava descrevendo sua consciência em completa fusão com a mônada, com a fonte última além de toda a criação. Esta distinção muda tudo o que pensávamos saber sobre a espiritualidade cristã. Observe atentamente como Jesus orava. Ele não suplicava, não implorava, não pedia permissão. Ele falava como alguém que já possuía acesso ao poder infinito. Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves. Sempre, não ocasionalmente, não quando ele era merecedor, mas sempre. Isso porque ele não estava se comunicando com uma divindade sujeita a humores e preferências, mas com a fonte imutável, a mônada. A mônada não julga orações, não decide quem merece ser atendido. A mônada é pura consciência. Quando você se alinha com ele, quando você ora deste nível de consciência, você não está pedindo que a realidade mude. Você está declarando que a realidade já mudou. Foi exatamente isso que Jesus fez, e é por isso que suas orações manifestavam resultados imediatos e infalíveis. Vamos analisar mais profundamente a técnica de oração de Jesus. No Evangelho de João, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus olha para o céu e ora. Mas ele deixa claro que não está fazendo isso para si mesmo, mas para benefício dos espectadores. E o que ele diz? Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor. Observe o tempo verbal. Eu sabia. Ele não está esperando uma resposta do Pai. Ele já sabe. A comunhão com a mônada é constante, ininterrupta. A conexão sempre esteve presente. A oração não visa estabelecer uma conexão. Ela reconhece a conexão que nunca foi rompida. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele lhes deu o Pai Nosso. Mas repare no que ele realmente disse. Pai Nosso, não meu Pai. Nosso. A mônada não é exclusivo de Jesus. É a fonte de toda a consciência. Quando você ora Pai Nosso, não está se dirigindo a uma divindade externa, mas reconhecendo sua própria origem na mônada. Santificado seja o teu nome. O nome da mônada é Eu Sou. O nome sagrado revelado a Moisés. Não é uma palavra que se pronuncia, mas um estado de ser que se reconhece. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino não é algo futuro, é a plenitude, a totalidade. A oração busca alinhar a terra, sua experiência material, com o céu, o reino da consciência absoluta. Não é um pedido, é um alinhamento. A oração de Jesus nunca foi uma súplica, foi uma realização. Ele orava para lembrar o que já era, para alinhar sua consciência humana com sua natureza divina, para se comunicar com o mônada do qual nunca esteve separado. Se Jesus orava para o mônada,
Porque a Igreja nos ensina a orar para Deus, o Criador. Porque admitir que Jesus orava para algo além do Deus bíblico destruiria toda a estrutura teológica institucional. A doutrina da Igreja afirma que Yahvé é o Ser Supremo, o único Deus, o Criador de tudo. Mas o cristianismo gnóstico, a versão original, ensinava algo completamente diferente. Nessa compreensão, Yahvé é o demiurgo, um ser poderoso mas limitado que criou o mundo material sem compreender plenamente o mônada. E Jesus veio mostrar aos humanos como transcender o demiurgo e se conectar diretamente com a fonte primordial. Foi por isso que a Igreja queimou os textos gnósticos. O Evangelho de Judas explicitamente menciona que Jesus riu dos discípulos por orarem para o demiurgo. O apócrifo de João descreve o demiurgo como ignorante do verdadeiro Deus acima dele. O Evangelho de Tomé ensina o conhecimento direto do divino sem intermediários. Tudo isso foi suprimido, e em seu lugar, a Igreja criou um sistema onde você ora para Deus, mas somente através de Jesus, e apenas se a Igreja aprova sua oração, e somente se você tem sido bom o suficiente. Camada após camada de controle. O verdadeiro ensinamento de Jesus era muito mais revolucionário. Orar diretamente para a mônada fonte, que está acessível a você agora, sem intermediários, sem igreja, sem ritual. Apenas a consciência reconhecendo sua própria origem. Mas como podemos orar da maneira que Jesus realmente orava? Como podemos transformar nossa prática espiritual para acessar esse poder que foi ocultado de nós por tanto tempo? O primeiro passo é parar de orar a uma divindade externa. A mônada não está lá fora, é a fonte mais profunda de sua própria consciência. Quando você ora para a mônada, não está falando com algo separado de você. Você é a mônada falando consigo mesmo. Esta mudança de perspectiva é fundamental antes de começar. O segundo passo é não pedir, mas alinhar. Jesus não disse, Pai, por favor, ressuscita Lázaro. Ele disse, Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Tempo passado, já realizado. Quando você ora para a mônada, você não pede resultados. Você alinha sua consciência com a realidade onde o resultado já existe no reino da consciência. O terceiro passo é mudar sua linguagem. Não diga, Deus, por favor, me torne abundante. Diga, eu sou abundância. Você não está pedindo à mônada que o transforme, está declarando o que já é verdade no nível da mônada, e o mundo material se reorganiza para se alinhar com essa verdade. O quarto passo é transcender as palavras. O silêncio profundo é onde sua consciência naturalmente gravita para a mônada. As palavras são para a mente superficial. O silêncio é onde você encontra a fonte. Em quietude absoluta, você se torna o que sempre foi. O quinto passo é concluir cada oração com reconhecimento, não com esperança. Jesus sempre concluía com certeza. Eu sei que me ouviste. Não eu espero, não eu desejo. Eu sei. Porque quando você ora para a mônada, não há nada a esperar. A mônada não ouve algumas orações e ignora outras. Ele é você. Sua oração é a mônada falando consigo mesmo. É sempre ouvida porque é sempre você. Experimente isso por 7 dias. Ore apenas para a mônada, não para Deus, o Criador. Não para Jesus como um Senhor separado. Para a fonte absoluta que o próprio Jesus acessava. E observe como suas orações começam a se manifestar de forma diferente, mais rápido, mais completamente, porque você não está mais orando para uma divindade que pode ou não atender seu desejo. Você está orando a partir da fonte que cria a realidade. Jesus nunca orou a Deus porque Jesus sabia algo que a Igreja não quer que você saiba. O Deus da religião não é o poder mais elevado. Acima desse Deus, além desse Deus, está a mônada, o absoluto, a fonte, a consciência da qual toda a existência flui, e você tem o mesmo acesso à mônada que Jesus tinha. Não porque você é especial, mas porque você é a mônada experimentando-se temporariamente como humano. Suas orações não precisam viajar para lugar algum, não precisam ser ouvidas por um juiz externo. Elas são a mônada reconhecendo seu próprio poder criativo.
É por isso que Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome vos será concedido. Ele não estava dizendo: orem a mim e eu lhes darei coisas. Estava dizendo: orem a partir da consciência que estou demonstrando para vocês, a consciência crística, a consciência da mônada, e a realidade não terá escolha senão refleti-la. A Igreja transformou a oração em pedido. Jesus mostrou a oração como reconhecimento. Você não é um ser humano limitado implorando ajuda a um Deus poderoso. Sua consciência infinita está temporariamente fingindo ser limitada. E a oração é o momento em que você para de fingir. Pare de orar a Deus. Comece a orar a mônada, a fonte com a qual Jesus realmente se comunicava, a consciência absoluta que ele ensinou você a acessar. Você não precisa de permissão, não precisa de um intermediário, não precisa ser digno. Você já é a mônada, sempre foi a mônada, apenas esqueceu. Jesus não esqueceu, ele se lembrou. E mostrou o caminho para que você também se lembrasse, não através da fé cega, mas através do reconhecimento direto. A mônada está aqui, agora. Como você. Ore a partir disso, não para isso. E tudo muda. Esta é a verdade que foi ocultada por 2 milênios. Esta é a prática que pode transformar sua vida espiritual. Este é o poder que sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, ele não estava falando metaforicamente. Estava revelando a localização exata da mônada, não em um céu distante, não em um templo, mas na profundeza de sua própria consciência. Muitos buscam o divino nas alturas, olhando para o céu como se a verdade estivesse além das nuvens. Outros procuram em textos antigos como se a sabedoria pudesse ser encontrada apenas em palavras escritas há milênios. Mas Jesus apontava para uma direção diferente, para dentro, para o centro silencioso de seu próprio ser, onde a mônada sempre residiu. A tradição mística em todas as religiões sempre soube disso. Os sufis no Islã, os cabalistas no judaísmo, os advaitas no hinduísmo, todos apontam para a mesma verdade. A divindade não está separada de você. É sua essência mais profunda. O véu que parece separar você do divino é apenas uma ilusão criada pela mente condicionada. Quando você ora ao Monad, você não está tentando alcançar algo distante. Está despertando para o que já é. É como um oceano que sonha ser uma gota d'água e então desperta para sua verdadeira natureza. A gota não se torna o oceano, ela reconhece que sempre foi o oceano. Esta compreensão transforma não apenas sua prática espiritual, mas toda a sua existência. Você deixa de ser um suplicante diante de um poder superior e se torna um co-criador consciente da realidade. Não é arrogância, é seu direito de nascença, sua verdadeira identidade. Jesus não veio para ser adorado, veio para ser emulado. Para mostrar o que é possível quando um ser humano reconhece sua unidade com a mônada. As obras que eu faço, vós também as fareis, e até maiores, ele disse. Não como uma promessa distante, mas como uma consequência natural de reconhecer quem você realmente é. A Igreja transformou Jesus em um ídolo único, um ser impossível de igualar. Mas o Jesus histórico, o Jesus gnóstico, veio com uma mensagem diferente. O que eu sou, vocês também são. O que eu fiz, vocês também podem fazer. Ele não queria seguidores. Queria iguais despertos para sua verdadeira natureza. Quando você compreende que Jesus orava à mônada e não ao Deus do Antigo Testamento, toda a narrativa cristã se transforma. Não se trata mais de apaziguar um Deus ciumento que exige sacrifício e obediência. Trata-se de despertar para a verdade de que você e a fonte de toda a existência são um. Este é o cristianismo original, o cristianismo gnóstico que foi quase completamente erradicado. Mas a verdade não pode ser destruída para sempre. Ela ressurge geração após geração nos corações daqueles que estão prontos para ouvir. Você está pronto para orar como Jesus realmente orava?
para reconhecer a mônada dentro de você, para falar não como um servo a um mestre, mas como consciência para consciência, como o infinito reconhecendo a si mesmo. Este é o convite, não para uma nova religião, mas para uma experiência direta. Não para um novo conjunto de crenças, mas para um despertar que transcende todas as crenças. A mônada espera por você, sempre esperou. Na verdade, ele é você, esperando que você se reconheça, e quando você finalmente se reconhece, a oração se torna não um pedido, mas uma celebração. Não uma súplica, mas um reconhecimento. Não uma tentativa de mudar a realidade, mas uma declaração do que já é verdade no nível mais profundo da existência. Esta é a revolução que Jesus iniciou. Esta é a verdade que foi ocultada. Este é o poder que sempre foi seu. Pense nas implicações profundas desta compreensão para a sua vida diária. Quando você enfrenta desafios, dificuldades, momentos de dor ou confusão, a abordagem tradicional seria suplicar a um Deus externo por ajuda, por intervenção, por misericórdia. Mas a abordagem de Jesus, a abordagem da mônada, é radicalmente diferente. Em vez de pedir ajuda externa, você reconhece a presença da mônada dentro de você. Você não está separado da fonte de todo o poder, toda a sabedoria, toda a cura. Você é essa fonte, experimentando temporariamente uma limitação autoimposta. A oração se torna o ato de lembrar, de despertar para essa verdade fundamental. Quando Jesus curava os doentes, ele não estava canalizando o poder de um Deus distante. Estava manifestando o poder da mônada, que ele sabia ser sua verdadeira identidade. E quando ele disse "a fé te curou", não estava falando de uma crença intelectual em um sistema religioso. Estava falando do reconhecimento intuitivo, mesmo que momentâneo, da verdadeira natureza do ser. A fé não é acreditar em algo que não pode ser provado. É reconhecer uma verdade que já é, mas que foi temporariamente esquecida. É o momento em que a gota d'água lembra que é o oceano. É o momento em que você lembra que é a mônada. Esta compreensão muda fundamentalmente sua relação com o sofrimento. O sofrimento surge quando você se identifica completamente com a forma limitada, com o ego, com a personalidade temporária. Quando você reconhece sua identidade com a mônada, o sofrimento não desaparece magicamente, mas sua relação com ele se transforma. Você o experimenta, mas não é definido por ele. Você o observa, mas não é consumido por ele. Foi isso que permitiu a Jesus enfrentar a crucificação. Não porque ele estava confiando em um Deus externo para salvá-lo ou recompensá-lo depois, mas porque ele sabia que sua identidade verdadeira, a mônada, transcendia completamente o sofrimento físico e a morte. Esta é a liberdade última que Jesus veio mostrar. Não a liberdade de circunstâncias externas favoráveis, mas a liberdade que vem de reconhecer sua verdadeira natureza, que permanece intocada por qualquer circunstância externa. Quando você ora a mônada, você não está pedindo para ser salvo das dificuldades da vida. Está reconhecendo que, em sua essência mais profunda, você já é livre, já é completo, já é uno com a fonte de toda a existência. As circunstâncias externas podem mudar como resultado desse reconhecimento. Mas não é esse o objetivo principal. O objetivo é o despertar em si. Pense em como seria sua vida se você vivesse constantemente a partir dessa compreensão. Se cada decisão, cada interação, cada momento fosse vivido a partir do reconhecimento de que você é a mônada experimentando-se como um ser humano limitado, não como uma crença intelectual, mas como uma realidade vivida momento a momento. Você não seria mais movido pelo medo, pela insegurança, pela necessidade de aprovação externa. Você não se sentiria mais separado, isolado, desconectado. Você reconheceria a mesma presença da mônada em todos os seres, em toda a criação. O amor deixaria de ser uma emoção condicional e se tornaria seu estado natural de ser, o reconhecimento da unidade fundamental de toda a existência. Foi isso que Jesus quis dizer
quando falou para amar o próximo como a si mesmo, não como um mandamento moral, mas como o reconhecimento de uma verdade metafísica. O próximo é você, não metaforicamente, mas literalmente. A mesma consciência que é você é também o outro. A mônada é um, experimentando-se através de inúmeras formas aparentemente separadas. A oração à mônada é o reconhecimento dessa unidade. É o momento em que você transcende a ilusão da separação e reconhece sua verdadeira natureza. É o momento em que você para de pedir e começa a ser. Este é o segredo que Jesus conhecia. Este é o poder que ele manifestava. Este é o convite que ele estende a você, agora, através dos séculos. Não para adorá-lo, mas para ser como ele. Não para seguir seus passos, mas para reconhecer que você caminha no mesmo solo sagrado que ele, o solo da mônada, a fonte de toda a existência. A escolha é sua. Você pode continuar orando a um Deus externo, esperando que ele ouça e responda. Ou pode fazer o que Jesus realmente fez, orar à mônada reconhecendo que você e a fonte são um. Não como um ato de arrogância, mas como um ato de verdade, de despertar, de lembrança. A mônada aguarda seu reconhecimento. Não como algo separado de você, mas como sua verdadeira natureza, sua identidade mais profunda. Quando você finalmente se reconhece como a mônada, a oração deixa de ser um pedido e se torna uma celebração. Deixa de ser uma súplica e se torna uma declaração. Deixa de ser um ato de separação e se torna um ato de união. Esta é a verdade que Jesus veio revelar. Esta é a prática que ele veio ensinar. Este é o despertar que ele veio a catalisar. E esta é a revolução que continua silenciosamente no coração de todos aqueles que estão prontos para ouvir, para reconhecer, para despertar.